Opa, opa, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para trazer um vídeo da resposta do PSEF, do Anime Vanguards, tá legal? Quem não viu ainda, tá rolando uma treta entre o ADM do UTDX e o dos Vanguards, com acusações bem graves e bem pesadas, tá legal? Não tô aqui para afirmar que o que é verdade, o que não é, não cabe a mim. Eu tô aqui apenas trazendo as informações para vocês, tá legal? Então, bem, eu separei aqui no meu Discord duas abas para a gente conversar sobre, que são duas abas que têm os resumos bem legais, mas primeiro eu vou contar a história e depois eu vou dar um resumo geral com vocês. Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, para começar, ele fez uma resposta pública, que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. A resposta pública é bem longa, como vocês podem ver, com bastante coisa. Eu vou ver certinho como é que eu vou retratar ela toda. Eu li tudo. Não vou dar minhas opiniões pessoais, apenas vou falar o que tá dito aqui. E a gente vai trabalhar isso junto, ok? O PSEP, um dos principais nomes envolvidos e um dos alvos centrais do ataque, quebrou o silêncio e publicou um documentário oficial de resposta detalhando ponto por ponto do outro lado dessa história. E olha que o que ele trouxe pode mudar totalmente essa balança dependendo de como você for ver. Isso vai virar uma guerra fiscal e jurídica por milhões de dólares, possivelmente. Vamos lá. O FICEP começa o seu desabafo dizendo que passou os últimos meses sendo arrastado publicamente por canais e servidores, sendo rotulado como os piores nomes possíveis, isso é verdade, enquanto pessoas usavam sua dor como entretenimento. Ele negou, é bom destacar que ele negou categoricamente todas as acusações de conduta predatória, de sabotagem e mais. Mas o ponto-chave da resposta dele é separar o que é crítica justa sobre erros que ele de fato cometeu no passado e alegações criminosas falsas, criadas para provar e tentar destruir a reputação de seu próprio jogo. Na versão resumida desse documento, o PCEP assume que cometeu erros na adolescência, fez piadas imaturas de mau gosto, desconfortáveis em servidores antigos de Discord. Porém, ele afirma com todas as letras que a comunidade está pegando piadas internas antigas do ecossistema do Discord, recortando sem contexto, interpretando da pior forma, e tudo isso para tentar criar uma narrativa de que ele é um predador, o que ele nega veementemente nesse PDF na página 2. Lembra daquela acusação bombástica que a liderança atual tinha roubado o Anime Vanguard do Koborei e do Jorce para inflar os próprios salários para 15 milhões de Robux? Então, eu falei sobre isso no vídeo, e o FICEP também trouxe os bastidores dessa demissão. De acordo com ele, o Koborei e o Jorce não foram expulsos por maldade, eles foram removidos porque estavam completamente inativos. Eles se recusavam a diminuir gigantesca porcentagem que recebiam do faturamento do jogo para conseguir pagar a equipe que estava trabalhando dia a dia para manter o jogo vivo. Isso da página 4. Eu não vou colocar as páginas aqui porque são muitas páginas, mas eu trabalho veementemente com a verdade e depois a gente vai ver certinho o resumo que o pessoal do meu Discord fez. Que o link do Discord tá aqui na descrição, se você não quiser perder mais nada. Para provar isso, ele expôs prints internos de novembro de 2024, onde ele aparece furioso com o Koborei, cobrando que ele não atualizara o progresso das tarefas há dias, dizendo que simplesmente sumia e dizia que não tinha tempo para fazer as modelagens, que eram sua única obrigação. Mais do que isso, FICEP revelou que o Kazi, o mesmo cara que hoje está atacando o AV, faz parte da ativa decisão de chutar o Koborei e o Jersey do projeto da época, influenciando diretamente na remoção deles. Isso com também provas, tá legal? Ambos os lados têm provas, ambos os lados têm capturas de telas. Mas isso aqui é meio cabuloso. Eu separei aqui também uma abinha para falar do processo de 7 milhões de dólares, que aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre, mas o valor exato é 7.128.100. Esse aqui é um roteiro demais. O FICEP joga na mesa o verdadeiro motivo por trás dessa onda repentina de difamações públicas. Existe uma disputa legal massiva acontecendo nos bastidores entre os donos do Anime Vanguards, o Kazi e o Brennan Ha, da Boss Studio. Os advogados do Kazi enviaram uma notificação de intervenção de processo, avaliando a suposta participação de 20% do jogo, com valor absurdo de 7.128.100 dólares americanos. Isso dá 35 milhões de reais, para você que não sabe. Não vou
Não vou opinar como pessoa, mas opinando como alguém que está cursando direito, isso é notoriamente uma tentativa fraudulenta de pegar o que não é seu, tá legal? O Brandon não tem participação quase nenhuma no jogo. O FICEP argumenta que ataques públicos do criador do TDX não acontecem por acaso. A narrativa que o Anvi, que é o nome que eu coloquei para o criador, para a gente se locomover melhor, postou nos anúncios quase linha por linha com a estratégia jurídica que o CASI está tentando usar para forçar uma compensação financeira ou reaver o controle do jogo. Além disso, descobriu-se que os prints de servidores internos que o Anvi usou foram vazados por um desenvolvedor que foi demitido do AV, por quebrança de confiança que confessou ter passado materiais privados para o CASI. O plano seria usar a comunidade para linchar a imagem pública do AV e forçar a liderança a ceder no processo. Outro ponto, desmentindo categoricamente a acusação que o Anime Vanguards pagava pessoas para sabotar o Ultimate Tower Defense, ou derrubar contas de criadores concorrentes através de denúncias em massa. O FICEP explicou que as conversas vazadas onde eles analisavam os jogos com a concorrência eram apenas competitivas normais de mercado. Ele conta que desde criança tem o hábito de debater e tentar entender o que os concorrentes estão fazendo sucesso para poder melhorar seu próprio trabalho. Isso aqui não é uma tática Isso aqui não é uma tática tóxica, tá, gente? É uma tática competitiva, se for de fato como o FICEP está falando. Para derrubar a acusação que eles copiavam um cronograma de atualizações de outros jogos, o documento expõe os planejamentos internos das atualizações, Naruto e Wano, a versão 12 e a versão 14 do jogo. As planilhas provam que esses mapas e personagens já estavam documentados e programados desde novembro de 2025, muito antes de qualquer concorrente lançar no Roblox. Quanto às conversas entre balanceadores, ele lembra que o Valk, balanceador do Anime Vanguards, trabalhou legitimamente no TD, antes do lançamento, e manteve amizade com a equipe profissionais que conversaram sobre ideias, designs e algo normal no meio, não espionagem industrial. Sobre a permanência de figuras polêmicas na equipe, o FICEP trouxe fatos sobre o Yuzuru. Ele esclareceu que ele é o fundador e o dono legal das contas e e-mails vinculadas no jogo do Roblox, o que impossibilita a equipe de simplesmente deletar a existência dele por limitações estruturais da própria plataforma. No entanto, ele revelou que o Yuzuru não trabalha ativamente no Anime Vanguards há meses, justamente porque a equipe considerava o comportamento e o humor pesado dele uma grande responsabilidade de risco. Ele inclusive mostra que brigava com o Yuzuru no privado por causa disso. Aqui eu vou dar uma pausinha no roteiro para falar para vocês que eu acompanhei bastante essa briga e a principal pessoa de conduta problemática era de fato o Yuruzu. Então, essa revelação mudou muita coisa, pelo menos para mim. Essa revelação da página 11 mudou drasticamente a minha opinião que eu tinha sobre toda essa polêmica e me deixou bem satisfeito até certo ponto. Já no caso da desenvolvedora Lin, o PSEP explicou que a situação era extremamente complexa, cheia de contradições de ambas as partes. Inicialmente, eles deram o benefício da dúvida à funcionária, porque as pessoas que estavam expondo também tinham um histórico pesado de ameaças e manipulações. Mas as investigações internas avançaram, e as evidências tornaram-se claras. A liderança tomou a decisão dolorosa de demitir a Lin definitivamente para garantir a segurança da comunidade. Para encerrar o documento, na página 20 e 21, o FICEP faz uma crítica dura sobre a exposição e como ela foi conduzida. Ele argumenta que se o Anvi ou qualquer outra pessoa tivesse provas reais de quebra de diretrizes e riscos, a segurança de menores, ato ilícito, etc., o caminho maduro e correto seria coletar as provas e denunciar diretamente aos canais de suporte oficial do Roblox, ou para autoridades legais. Em vez disso, transformaram acusações sérias em espetáculo e entretenimento na internet. Guerra de anúncios de Discord para tentar quebrar a reputação de um rival comercial. O posicionamento final do criador do Anime Vanguards é claro, ele aceita críticas, piadas idiotas feitas pelo passado, enquanto ele era menor de idade, mas reforça que prints recortadas de conversas antigas não dão o direito de ninguém carimbá-lo com acusações criminosas nos dias de hoje. Agora essa bomba está sendo jogada por outro lado. A treta do Roblox deixou de ser apenas fofoca da comunidade e virou algo sério de disputa de direitos autorais de milhões de dólares na justiça. O que você acha depois disso? Deixa aqui seu comentário para eu saber. O que eu tenho a dizer sobre toda essa polêmica é que eu, quando vi a primeira vez lá, eu decidi que eu não trabalharia mais com Anime Vanguards nesse canal. Eu tinha tomado essa decisão e parecia o certo para mim. Mas depois de eu ver tudo isso e pensar bastante, eu vou continuar trazendo a ver pro canal. Eu escolhi um lado
Eu só não posso falar ele porque esse vídeo é um documentário, mas vocês vão ver pelos vídeos que eu vou postar daqui adiante. Qualquer atualização a mais trarei para vocês e qualquer arrependimento que eu tome por esse lado tomado eu também deixarei claro nos próximos vídeos. Lembrando que isso é apenas um vídeo informativo, não tenho a intenção de falar nada, não sou o dono da verdade, sou apenas um criador contando uma história. Aquele vídeo tá com quase 400 mil hypes e chegou a bastante pessoas, então se você também puder hypar esse aqui, me ajudaria muito, é de graça, então deixa um hypezinho pra gente. Mas bem, todos os criadores de conteúdo brasileiros são protegidos pelo artigo 5, inciso 4 e inciso 11º da Constituição Federal, desde que vocês não afirmem nada. Então, a todos os criadores de conteúdo que estão gravando vídeo sobre essa polêmica, fiquem atentos com as palavras de vocês. Lembrando que meu vídeo é apenas uma coisa informativa. Bom, agora com esses esclarecimentos e com tudo isso, lembra de hypar o vídeo, é bem lembrado, muito obrigado pelo hype, eu misturei as palavras aqui, com tudo esclarecido e com todo esse hype passado, vamos ir para os resumos que a minha administradora do Discord fez. Vamos lá, resumo geral. O FISEP afirma que as acusações de pedofilia, grooming, sabotagem e crimes são falsas, prints e mensagens antigas estão sendo tiradas de contexto, muitas provas seriam apenas piadas imaturas de Discord de quando ele era menor de idade, é bom destacar. O MIDI e o Orvet publicou acusações graves sem verificar corretamente as informações, isso aqui é verídico, não teve nenhuma informação fixa. Algumas imagens e matérias internas são usadas de acusação, seriam ligadas ao CASE e ex-desenvolvedores. Isso aqui é um resumo mais detalhado, eu vou deixar vocês lerem com mais calma. Mas é tudo que eu disse para vocês. É uma treta bem confusa, bem triste, bem complexa, e eu não tô de lado nenhum nela. Mas eu tô aqui para trazer a verdade e a informação para vocês. E esse foi o vídeo sobre qualquer novidade a mais eu venho trazer para vocês. E muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.